Boa tarde a todos. Um imenso prazer, uma grande alegria de estar aqui com vocês mais essa tarde, nessas reflexões, nessa busca de uma ligação com o alto, nesses minutos em que nós estaremos refletindo, levando nossa mente, os nossos pensamentos ao alto com relação àquilo que nós vamos expor. Estamos aqui não como professores ou donos da verdade, mas como facilitadores do entendimento de os assuntos que nós iremos buscar nesta tarde. O nosso assunto nessa tarde é fé, mãe da esperança e da caridade. Para iniciarmos, vamos fazer a nossa oração de abertura, né? E buscando a Jesus em todo o nosso coração. Mestre Jesus, querido irmão, amigo de todas as horas, nesse momento, estamos aqui buscando, Senhor, a Tua luz, a Tua presença, para que possamos iniciar, Senhor, essa palestra, do qual vamos tratar de ingredientes essenciais, Senhor, para a nossa caminhada durante a nossa encarnação. Senhor, dá-nos entendimento, dá-nos luz, e que todos aqueles, Senhor, que estarão nos acompanhando durante as reflexões possam estar em paz, gozando da Tua paz, da Tua luz e da Tua misericórdia. Senhor, nos ajuda, nos intui, para que possamos assim, querido Mestre, de uma forma tão especial, Senhor, tratarmos esse assunto, o qual o Senhor foi aquele exemplo vivo dos assuntos que iremos tratar. Que assim seja. Então, irmãos, nosso tema é fé, mãe da esperança e da caridade. Quando se fala em fé, nós paramos para pensar a respeito da fé, né? Eu não tenho tanta fé, ou ainda não posso dizer o tamanho da minha fé. A nossa fé, irmãos, ela aparece diante da nossa necessidade. A nossa fé, ela está estabelecida em nós como algo que nós vamos adquirindo durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada, e de uma maneira tão especial. Por isso que a doutrina espírita, vamos abrir um parênteses aqui, deixa bem claro que a nossa fé é uma fé raciocinada. Nós não temos um embasamento dogmático, aquele embasamento através de rituais, de manifestações, não. A nossa fé, ela é raciocinada. Muitas das vezes as pessoas, quando vêm ao centro espírita, estranham, né? Vêm nos visitar porque vêm de outras doutrinas, de outros lugares, grandes movimentos, grandes manifestações, cânticos, louvores. E chega num centro espírita, muitas das vezes fica até perdido, vamos dizer assim, não é? Mas o que importa para nós é entender que essa fé ela tem que ser estabelecida como algo bem plantado no nosso íntimo, né? Ela precisa ser não exteriorizada em manifestações de vestimentas, de como se diferenciar perante uma sociedade. Eu sou de tal lugar, a minha fé está no meu cabelo, está na minha roupa, está na minha forma de saudação com os membros da minha igreja. Os irmãos entendam bem, não estamos aqui criticando. Estamos ressaltando a qualidade da fé na nossa vida. Porque a fé ela tem que ser estabelecida. Vamos dar um exemplo aqui. É como aquela pessoa que constrói o seu barco, né? A sua canoa, né? Ela vai montando a sua canoa e para finalizar a sua canoa ela precisa ter uma proteção, um verniz ou algo que vai protegê-la durante estiver nas águas. Então, a fé é como se fosse um batume, como se fosse uma proteção para a nossa estadia nessa encarnação. A busca da fé, ela tem que ser da seguinte forma: estabelecer sempre em nós o quê? Objetivos, né? Estabelecer sempre em nós
um horizonte para que possamos estar sempre buscando, porque em nós está estabelecida a lei do progresso, em nós está estabelecida a necessidade de viver em sociedade, em nós está estabelecida que nós precisamos estar ligados a algo que venha nos iluminar, a algo que venha nos orientar, a algo que venha nos consolar no momento das nossas necessidades. E essa ligação, essa conexão com o alto, ela vem através da fé, não é? Os irmãos que mexem com eletricidade, hoje a gente nota que os cabos elétricos têm 3 fios, né? Os cabos são cores diferentes. Então é o que nós vamos tratar hoje. Esses 3 cabos que nos ligam ao alto, a fé, a esperança e a caridade. São ingredientes essenciais na vida do cristão. Muitos podem ter fé, podem ter esperança, mas está estabelecido por Kardec dentro da nossa doutrina que fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, fora da caridade. Então podemos ter a melhor manifestação, o melhor aprendizado doutrinário que possa existir. Mas se nós não tivermos amor ao próximo, a nossa fé ela fica inapta. E a fé sem as obras ela é morta, né? Que diz nos evangelhos, a fé sem a obra ela é morta. E a manifestação da fé através das obras não são obras que vêm trazer movimentos vultuosos, não. A nossa fé, ela é sendo do tamanho de um grão de mostarda, como diz Jesus na sua parábola, né? E esse grão de mostarda sendo plantado vai dar uma árvore de grande monta. Né? Por quê? Porque essa fé, ela estando em nós, ela vai criando movimentos na nossa vida, movimentos de conforto, de consolo, de libertação, movimentos na disposição de amor ao próximo, de caridade. E essa fé sendo renovada, ela sempre vai nos trazer o raio de esperança na nossa vida. Né? Porque se nós perdemos a fé, se nós perdemos a esperança, nós não temos como estar supridos ou municiados da caridade. Nós não temos essa condição de voltarmos ao nosso próximo com um olhar de caridade, com um olhar de amor também. E a caridade, irmãos, ela é essencial na nossa vida, começando por nós mesmos. Né? A caridade conosco, a caridade íntima, aquele amor ao próximo como a nós mesmos, amar ao próximo como a nós mesmos, essa caridade conosco, de nós para nós, em nós para nós, essa caridade se expressa, vamos falar assim, no alto perdão. Não podemos ficar vivendo no flagelo, na dor, porque nós temos todas as nossas dificuldades. Nós estamos num caminho de crescimento, de disposição, de evolução, de reforma íntima, né? E nós sabemos que toda reforma, ela é paulatina, né? Tanto é que nós temos como entendimento, eu subi mais um degrau na minha escala evolutiva. Não, nós não temos degrau, nós temos uma rampa. Rampa essa que nos dá a condição de dar um passinho por vez, mas com a certeza do que estamos evoluindo. Então vamos buscar aqui no nosso texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 11, né? Fé, mãe da esperança e da caridade. A fé pode ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento de suas próprias filhas. Então aqui ele fala a respeito dessa mãe, dessa fé, né? E aqui nós vamos falar um pouco das filhas, né? Iniciando aqui pela esperança, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre a caridade, né? A caridade essa que às vezes é um tema, não digo polêmica, mas é um tema que dá para ser bastante explorado no seu contexto, né? A caridade dá uma palestra tranquilamente, mas como aqui nós vamos dar algumas pinceladas, né? Nós vamos focar no aspecto da fé,
Mas os ingredientes, como nós já falamos, né, os 3 ingredientes, fazem parte da evolução do cristão, Então a fé, a esperança, temos, né? Mas se não tivermos a caridade, nós não conseguimos fechar o nosso propósito evolutivo como cristãos, né? A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Por quê? Essas 3 virtudes formam uma trindade inseparável. Inseparável. Não é a fé que nos sustenta a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor? Porque se não tivermos fé, que esperaremos? Se não tivermos fé, que esperaremos? Não é a fé que nos dá o amor? Pois se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis? E por conseguinte, que amor tereis? Continuando, a fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. Desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. A fé, ela estabelece em nós a certeza do quê? Do propósito de estarmos fazendo o bem. Se nós entendermos que fazer o bem é algo que vai nos trazer crescimento moral, vai nos trazer o crescimento espiritual. Porque qual é a demonstração da fé na nossa vida, da realidade da fé na nossa vida? É estarmos fazendo o bem, respeitando o próximo. Porque às vezes nós temos embates na vida que o que vai valer em nós realmente é a fé, é a esperança. É a caridade de olhar para aquele nosso irmão que está, às vezes, nos afligindo, nos levando, às vezes, a uma certa irritabilidade, não é? Nos provocando, vamos usar esse termo, e entendermos que pela fé nós temos que passar aquele momento, entendendo que está ali um irmão que precisa do nosso amor e a caridade naquele momento. Quanto à esperança, irmãos, vamos analisar a esperança, essa filha tão benigna na nossa vida, como um horizonte que nós estamos espreitando ou estamos na expectativa. Se nós não tivermos esperança em nada, no amanhã, em nós, na nossa capacidade, na nossa vida, estamos falando não uma esperança numa determinada pessoa ou num determinado momento da vida, não. Estamos falando numa esperança íntima, uma esperança que vem atrelada a essa fé, não é? Porque tudo à nossa volta pode estar, muitas das vezes, tendo seus movimentos. Nós estamos num planeta aí num processo de transição, estamos ainda para um planeta de regeneração. E quantas conturbações, quantos acontecimentos ocorrem, né, através dentro dos seres humanos, dentro da capacidade de cada um, de crimes, tantas coisas que estão trazendo aí a nossa, às vezes, nosso raciocínio em pensar, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Parece que a coisa está piorando. Não, irmãos, a coisa não está piorando. A coisa está, é como uma água que está decantada, né? A sujeira está no fundo, vamos falar assim. E quando essa água precisa ser tratada, mexida, essa sujeira ela começa a se movimentar. Quando se fala em sujeira, se fala em sentimentos, se fala em algo que está às vezes oculto no íntimo das pessoas, né? Na forma, mesmo dentro da aura do planeta, quanta coisa vem acontecendo, quantos acontecimentos. E nesse processo transitório, essas coisas precisam acontecer para que venha o remédio, para que venha a instrução, para que venha a transformação, para que possamos encarar de frente os problemas e orar e buscar a Deus, não desanimar, né? Vamos imaginar nós sem esperança. O que vai ser da nossa vida? Como muitos perdem a esperança. Vamos nos imaginar sem oxigênio, não é? Vamos nos imaginar sem o apetite. O que nós nos transformamos? Nos transformamos em algo
né, inerte, é algo que está aí definhando. Assim também é a esperança. Mas, Natal, como que essa esperança pode ser renovada em nós, todo dia de manhã? Quando nós levantamos e sentamos na nossa cama e paramos por um momento e pensamos assim: estou sendo agraciado com mais um dia de vida. Estou sendo agraciado com mais uma oportunidade. Estou sendo agraciado com a oportunidade de exercitar a minha fé, exercitar a minha caridade e a essência dessa esperança que se renova em mim, através de eu olhar pela minha janela e ver o sol nascendo, canto de pássaros, ou ver o movimento, quem mora em apartamento, ver um movimento na rua. Algo está acontecendo. Algo continua, a vida continua, os pensamentos, as modificações, o crescimento está aí à minha volta. Então eu vou abraçar essa esperança e através da fé eu vou iniciar o meu dia. Fé é essa que me traz a condição de orar a Deus, de me apresentar diante de Jesus, dos amigos espirituais e pedir que nesse dia eu possa ter o necessário para atravessá-lo, né? Nos aprendizados, nas dificuldades, porque muitos acham que orar a Deus é pedir para não ter problema. Ah, me guarda disso, me guarda daquilo, me livra daquilo outro, e faz aquela, né? Não, irmãos, me prepara, Senhor, para que eu possa, nesse dia, adquirindo os aprendizados, absorvê-los, entendê-los com humildade, com resignação, que através dessa humildade e dessa resignação eu possa expor a minha fé, transparecer a minha fé, né? Porque, irmãos, a essência da fé é isso, é ser resignado, sabe, é entender as provas, é passar essas provas com esperança, né? Chico Xavier, quando ele busca do Emmanuel uma resposta, Emmanuel, fala aí com o doutor Bezerra de Menezes, olha, eu estou com essa enfermidade, eu já não aguento mais, para ele interceder lá com Maria e mandar lá uma resposta, uma libertação, alguma coisa que eu possa, né, ser confortado, ser consolado ou ser curado, né? Então, passado um tempo, vem. E aí, mano, trouxe a resposta? Trouxe, o doutor Bezerra mandou o recado de Maria para você. Ah, é? Então me fala, tudo passa, tudo passará, né? Então o Chico, ele coloca na cama, na sua cabeceira, essa frase, tudo passará. E assim, é assim, irmãos, precisamos entender que tudo passa, né? Às vezes nós estamos no meio de um turbilhão, e por isso que nós falamos desses 3 ingredientes, que é o sustentáculo da nossa vida espiritual. Fé, esperança e caridade. É o sustentáculo, né? Porque quando nós falamos em caridade, irmãos, eu vou dizer como exemplo de vida, tá? Lá na minha empresa a gente trabalha com alimentação, com refeição. E o dia que a coisa está mais atribulada, o fornecedor entregou o produto errado, o carro quebrou, enfim, sabe aquele dia que parece que, né? Esse dia é o dia que aparece lá pessoas, né? Nossos irmãos, para testar a nossa fé, né? Aí você olha aquele tumulto e fala assim, meu Deus do céu, olha aí o teste. Eu falo para minha esposa, olha o teste. Então, irmãos, é dessa forma, está dando um exemplo pessoal, mas entendam bem, o dia que você está numa situação difícil, que você está passando aquele dia que parece que ele não termina, né? Esse dia é o dia que pessoas vão passar por você, precisando, às vezes, de um alento, precisando, às vezes, de algo material, precisando, às vezes, que você mostre para ele que no meio desse furacão tem uma essência de fé mais forte que qualquer outra coisa. Entendemos, irmãos? Então vamos lá.
O importante é assim, é pois necessário que essa base seja forte e durável, pois se a menor dúvida puder abalá-la, que será do edifício que construístes sobre ela? Olha, consistência, irmãos, consistência. Erguei, portanto, esse edifício sobre alicerces inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens, não é a verdadeira fé. Tá? Vamos entrar aqui no aspecto de... Hoje estamos aí, graças a Deus, numa liberdade religiosa, né? Mas ainda existem preconceitos, né? Num departamento, numa empresa. Ah, você é lá da mesa branca, você é não sei o quê. Quando não tomamos o tipo de macumbeiro, de feiticeiro, tanta coisa aí que tornando, né, esses nossos irmãos que são aí de Umbanda, que trabalham em algumas coisas aí, sendo pejorativos, né? Nós não, irmãos. Nós não somos nada disso. A doutrina espírita ela é embasada no Evangelho de Jesus. Tanto é que nós estamos aqui trabalhando, vamos dizer assim, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec tira as essências do Evangelho, né, dentro do processo moral, do crescimento moral, porque o que nos eleva perante Deus é o crescimento moral. Não desprezando, não menosprezando as obras em que Jesus fez a respeito dos milagres, das curas, não. Mas as curas existem, os socorros existem, sim. Mas se nós não tivermos esse embasamento espiritual, de nada vai servir. Né? O que adiantaria Jesus curar um cego de Jericó se ele não tivesse seguido Jesus? O que adiantaria Maria Madalena ser perdoada naquele dia em que ela seria apedrejada se ela não se tornasse uma verdadeira discípula do Mestre, não é? Estaria aí essa libertação, essa cura dada ao léu. Exemplo também que nós temos no Evangelho, Jesus passando por um vale dos leprosos, cura 10 leprosos, 10 são libertos, né? E aí, um somente volta para acompanhar Jesus. Cadê os outros? Os outros se foram, os outros 9 se foram, foram aproveitar a vida, foram buscar os seus interesses. Um voltou para seguir Jesus. Não que, na verdade, Jesus estivesse cobrando essa cura. Não, vocês são obrigados a me seguir. Não vamos levar para esse entendimento. Como algumas ideias ou algumas doutrinas colocam, que se houve uma libertação, se houve uma ligação com aquela doutrina, você é obrigado a seguir. Não, irmãos. Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo, né? Aqueles outros 9 leprosos foram buscar os seus interesses, voltaram para as suas famílias. Estamos dizendo que eles não tiveram obras? Não. Estamos dizendo que somente um voltou para seguir Jesus, se empenhar realmente em ser um dos discípulos de Jesus, não é? Acompanhar Jesus, estar de perto, seguindo Jesus no seu passo a passo, não é? Então, irmãos, esse passo a passo em seguir Jesus, é esse que nós temos que nos firmar. Seguir Jesus como nosso modelo, como nosso exemplo, esse demanda de fé, né? Demanda de esperança, não é? Vamos entender aqui, ó. A fé sincera é dominadora, irmãos, né? E contagiosa. Comunica-se aos que não a possuam, e nem mesmo desejariam possuí-la. A fé sincera é dominadora e contagiosa. Comunica-se aos que não a possuíam, e nem mesmo desejariam possuí-la. Encontra palavras persuasivas que penetram na alma, enquanto a fé aparente só tem palavras sonoras, que produzem o frio e a indiferença. Pregai, por exemplo, da vossa fé, pregai pelo exemplo da vossa fé, para transmiti-la aos homens,
pregai pelo exemplo das vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa inabalável esperança, não é? Para que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Esse é o espírito Bordeaux, 1862, José. O espírito de José. Muito bem. Então esse espírito ele vai dando essa chacoalhada em nós, né? Prega, apresenta, né, a sua fé de uma forma exemplificando, a sua esperança exemplificando. Irmão, nós passamos dificuldades na vida, enfermidades, tribulações diversas, dentro da nossa família, dentro da nossa casa, que às vezes nós pensamos assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? E nós às vezes não achamos, dentro da nossa capacidade humana, saída para aquele problema, né? Então, por isso, nós precisamos aí buscar uma fonte chamada esperança. Através da fé, buscar uma fonte ou bater numa porta chamada esperança, tá? Para que essa esperança, nos dando a sua luz, nos dando a sua luz, vamos falar assim, nos dando o seu raio, né, na nossa vida, possamos enfrentar aquele problema, sabendo que tudo passa, né? Vamos ver aqui. Tende, portanto, a verdadeira fé na plenitude da sua beleza e da sua bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. Não aceiteis a fé com comprovação. Não aceiteis a fé sem comprovação. Essa filha cega da cegueira. Amai mais saber por que o fazeis. Segui os nossos conselhos, mas conscientes dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-los. Crede e esperai, sem fraquejar. Os milagres são produzidos pela fé, né? Os milagres são produzidos pela fé. Vamos dar um exemplo de milagre na nossa vida, né? Muito simples. Dormimos, né? Anoiteceu, nós dormimos. E podemos comparar o milagre de Deus na nossa vida quando o raio de sol começa a aparecer. É um milagre, né? Em que nós estamos tendo a possibilidade de acompanhar esse sol saindo de trás do horizonte e se mostrando naquele dia. Então, quando se fala em milagre, né, cria-se aquela expectativa, né? Então, eu sou um espectador, eu sou ansioso por milagre, eu quero... Não, irmãos, não. Esses milagres, essa fé, essa esperança que vai nos induzir à caridade, isso se renova a todo dia no nosso íntimo, a todo momento no nosso interior. Irmãos, precisamos ser felizes, né? E a essência da felicidade não está no materialismo, não está no que nós temos, no que nós somos, no cargo que exercemos, né? A essência da felicidade está naquilo que praticamos, naquilo que pensamos, que esperamos, que falamos, da forma em que nos conduzimos no dia a dia. Essa é a verdadeira fé, a verdadeira compreensão de termos ao nosso lado sempre o quê? Jesus, os bons espíritos. Continuando aqui, irmãos, o nosso estudo, a fé divina e a fé humana. Então agora nós vamos entrar em duas reflexões, né? A fé é um sentimento inato. A fé é um sentimento inato. Por quê? Se nós temos em nós a centelha divina, se nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, no aspecto de termos dentro de nós essa essência divina, porque qual é a imagem e semelhança de Deus em nós? É a aparência física? Não.
a imagem e semelhança de Deus em nós, é que nós fomos criados no amor e para o amor, para viver em amor, né? Para projetarmos a nossa vida no bem e desviamos, né? Por isso foi nos dado, através do amor, através dessa essência divina, a reencarnação, não é? Todos nós temos o direito de aprender. Não vamos parar na nossa infância espiritual, nós vamos evoluindo. E dentro desse círculo evolutivo, dentro da nossa convivência, dentro do nosso dia a dia, familiares, no nosso meio social, no nosso trabalho, enfim, dentro do coletivo, seja onde nós estivermos, na fila do banco, no supermercado, nós temos aí crianças espirituais, né? Nós temos aí irmãos que ainda não entenderam o verdadeiro sentido da vida, que é o respeito ao próximo. Aí entra o quê? A fé, a esperança, estamos debatendo. Aí já vai entrar a caridade, vai entrar a paciência, vai entrar a benevolência, vai entrar a indulgência com os que são mais próximos de nós e depois do nosso convívio, do nosso meio. Porque, irmãos, vamos estabelecer aqui um raciocínio. Às vezes a pessoa, no supermercado, vamos dar um exemplo. Esse dia nós tivemos um exemplo desse. A pessoa cismou que o carrinho da minha esposa era dele, um senhor, né? Não, a senhora pegou meu carrinho, mas a coisa, na hora que eu cheguei, a coisa está até meio já, um tom mais alto. Falei, mas peraí, meu senhor. Não, mas a sua esposa pegou meu carrinho. Olha aí, e a minha esposa com o maior carinho, escolhendo as frutas, escolhendo a verdura. Não sei se ele gostou do que estava no carrinho. E a coisa foi meio na marra, como diz assim, né? Aí eu olhei para minha esposa. Moral da história, ele acabou levando o carrinho. Nós voltamos lá para escolher as outras coisas. Era um senhor, possivelmente uma pessoa assim, graduada, uma pessoa culta, né, em certos aspectos aí. E acabou ficando com o carrinho, tá? Então, o que acontece? Num momento desse, se você parte aí para falta de caridade ou para falta de fé, e vamos, né? Para falta daquele momento em que você pensa assim, né? Vamos falar, pensa contar até 10. Numa hora dessa, você contou até 20 já, mas tudo bem. Então, você pega e olha para essa pessoa e fala assim, faça bom proveito. Você não falou, mas você pensou. Faça bom proveito. Você vai ver a lei do retorno. Quer dizer, aquilo já extrapolou, né? Já fugiu da caridade. Você já sentenciou aquela pessoa. Não, irmãos, não. É olhar para uma pessoa dessa, em que para ele um carrinho de supermercado, naquele momento tem tanta importância, que para ele pouco importa a situação moral daquele momento, né? A intriga, né? O que vai ocorrer ali. Vai estar pouco importando. O que importa é que aquele carrinho era dele. Então, o que acontece numa situação dessa? Onde está? Ignorante? Ignorante. Criança espiritual? Criança espiritual. Pessoa, às vezes, irmãos, que está num desequilíbrio tão grande que para ele aquele carrinho de supermercado era algo assim de extrema importância. Entendemos? Vamos lá? É a consciência dos prodigiosos, é a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe, no íntimo, o princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da vontade ativa. Estamos falando da fé, que é um sentimento inato, tá? Até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca e porque nele só vira um chefe de religião. Nossa, aquela pessoa tem uma fé, né? Por isso nós começamos as nossas reflexões através das nossas atitudes, né? Mas o Cristo que realizou verdadeiros milagres mostrou que por esses mesmos milagres
quanto pode o homem que tem fé. Quanto pode o homem que tem fé. Ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesmo. Né? Vai, a tua fé te salvou. Né? Jesus nunca falou, vai que eu te curei. Não, vai, a tua fé te salvou. Quer dizer, o magnetismo, o campo energético, para que houvesse aquela obra, se a pessoa não tivesse a fé para absorver aquilo ali, ele não teria recebido a obra naquele momento. E assim somos nós. Às vezes oramos, vemos aqui no centro ouvir uma palestra, receber um passe. Ah, eu fui lá, recebi o passe, parece que, né? Então, mas como é que está o meu íntimo? Como que está o meu campo, a minha energia? Como está o meu radar espiritual para receber aquele passe? Porque com certeza não é o passista. O passista é mero instrumento que está ali. Ele estende a mão, ele na verdade vai doar da sua energia, que virá também com a energia do alto, que vai na verdade compor a essência da virtude naquele momento do passe. Então nós temos que buscar e sentir a essência disso. E sair do centro melhores do que entramos. Isso com certeza nós vamos sair. Tá? Ora, o que eram nesses milagres, senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então, mas hoje em grande parte explicada e que será completamente compreendida pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. Olha que interessante, né? A fé humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes futuras. Então vamos estabelecer aqui. Você vai correr a uma carreira profissional. Tá? Então você entra na faculdade, você começa fazendo o seu vestibular e o seu primeiro passo para seguir aquela carreira. Então você tem fé, você tem um horizonte, você tem uma esperança, que daqui 4, 5 anos você vai ser um profissional formado, não é assim? Tá. Quantos embates ocorrerão disso aí? Quanta dificuldade? Quantas noites sem dormir para poder estudar, poder passar, fechar aquelas matérias, fechar aquelas provas, fechar aqueles estudos. Foi fácil? Não, vai ser difícil. E vai chegar um momento em que você vai pensar, meu Deus do céu, agora eu não vou passar, eu não vou conseguir. Né? E você continua. Porque você tem fé, você tem esperança, você se planejou para aquilo ali. Tá? Nós, dentro da fé espiritual, dentro da esperança, eu vou vencer essa encarnação. Eu vou evoluir. Essa encarnação eu vou crescer. Eu vou, na verdade, ter em mim uma transformação íntima. Eu quero buscar isso aí. Né? Então aí está a expectativa. E quando nós reencarnamos, existe um planejamento reencarnatório. E nesse planejamento reencarnatório, estão ali os nossos objetivos. Está ali também a nossa vontade. Isso quando não há uma reencarnação compulsória. Mas quando é uma encarnação planejada, trabalhada junto com os mentores, amigos espirituais, está ali a nossa vontade. Está ali a nossa concepção, a nossa esperança diante daquela encarnação. Os valores daquela encarnação. Então, irmão, às vezes alguém fica pensando assim, poxa vida, mas eu não ganho na loteria de jeito nenhum, não há meio de eu ganhar dinheiro, não há meio de eu ser alguém, não há meio disso ou daquilo. Se o objetivo principal é crescer na encarnação, é que possamos ter a essência, né, a aspiração de chegarmos no final em paz, né, sabendo que combati o bom combate, como disse Paulo, vencer a carreira, né? Como cristão, vencer a carreira. Esse objetivo está em nós,
alguns embaraços que ocorrerão dentro daquilo que nós, às vezes, ambicionamos, né, na vida, não ocorrerão. Porque o principal para mim é vencer a carreira. Tá? Ah, mas nada dá certo. Calma aí, calma aí. Qual é o principal objetivo? Porque muitas das vezes nós vemos pessoas que, enquanto estão tendo uma vida mais simples, uma dificuldadezinha na vida, estão crescendo, né? Estão evoluindo. Quando entram num aspecto material, de repente parece que já se perdem, né? Fica embriagado por riqueza, por aquele momento e passam a dar mais valor por momentos passageiros, né? Então, irmãos, vamos lá. Vamos terminar aqui o nosso raciocínio. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, quando posta em ação. É pela fé que ela cura e produz esses fenômenos estranhos que antigamente foram qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé humana e divina, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem por sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamar de prodígios, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Então nós não vamos se prender aqui em milagre, né? Como nós já dissemos, o milagre está na realização diária, na vitória diária, né? Todo dia nós temos uma vitória. Os irmãos pararam para pensar nisso? Todo dia nós temos algo a nos agradecer, né? Porque, embora tivemos a proteção dos bons espíritos, embora tivemos a presença de Deus na nossa vida, tivemos o fruto da nossa oração cotidiana, nós também temos o nosso esforço. Temos, então nós temos que nos agradecer. Irmãos, a respeito da caridade, é bom nós colocarmos algo aqui bem rápido, né? Dentro do nosso tema, no nosso tempo. Porque a caridade também, gente, ela é um ponto bastante delicado, ou é um ponto bastante valioso na nossa vida como cristãos, né? Nossa caridade, essa caridade através da vaidade, através do ego, né, para expor o ego, não. Aquela caridade, como disse Paulo, nós vamos ler aqui, ainda se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, olha que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 6. E não tiver caridade, olha bem, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, falasse em língua, né, que eu fosse algo, e não tiver caridade, sou como o metal que soa e como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia, olha, um médium, né, ostensivo, e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até o ponto de transportar os montes, e não tiver caridade, né, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso se aproveita. Vejamos bem a essência da caridade. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária, nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar, ou deixe de ter lugar as profecias e cesse as línguas, ou seja, abolida da ciência. Então, tudo vai passar. Né? Todos, profecias, mediunidade, tudo que ocorre na nossa vida, todo esse aparato que nós temos para podermos evoluir,
tudo isso vai encerrar. O que vai conosco no nosso desencarne é a prática da caridade, é a caridade que foi exteriorizada e que foi transformada em nós como um homem de bem, como um homem com uma essência, né? Uma essência de luz, para que possamos levar a nossa transformação para o plano espiritual. Diz aqui, ó, que a caridade, a doutrina espírita traz para nós como missão, semeando, né, para nós a fé, para conduzir aos incrédulos a fé, os desesperados a esperança e aos egoístas a caridade. Essa é a essência da nossa doutrina. Dizendo cristãos, anatomizam, né, a doutrina de Jesus. Muitos, se dizendo cristão, criam anátema na doutrina de Jesus. Criam uma fachada, exteriorizam algo, né, que não vem a ser a verdadeira essência de Cristo na vida. Irmãos, tem uma parte aqui que eu gostaria de colocar. A hierarquia da caridade. Eu achei esse assunto, achei muito bacana. A hierarquia da caridade. Vamos aqui imaginar uma pirâmide, né? Tá? Tem o topo da pirâmide, né? Tem lá o topo da pirâmide e a pirâmide ela desce. Então essa escala da pirâmide, vamos falar assim, né? Esse topo da pirâmide fica colocado em que o espírito Lacordaire coloca, né? Na Revista Espírita de agosto de 1865, e depois esse estudo foi aprimorado e foi na pesquisa que eu estava estudando, me veio essa apresentação, achei muito legal. Então, quando nós pensamos em caridade, estamos lá no topo da pirâmide, aqui em cima, ó, tá? Aonde começa a caridade no topo da pirâmide? No casal, nos cônjuges, né? Esposas, esposos, os filhos, a casa, o início dessa família, são os primeiros necessitados. Então a caridade, a essência da caridade tem que estar nesse núcleo, entre o esposo, entre a esposa, né? A capacidade de perdoar, de amar, de entender, né? De prosseguir. Principalmente quando esse casal vai envelhecendo, parece que a paciência vai acabando, e, enfim. Então, esse amor ele precisa ser redobrado, porque, lógico, né, vai precisar de muita paciência, ambos precisarão de muito amor. Né? O segundo andar dessa pirâmide, antes e depois deles, em conformidade com as circunstâncias e necessidades. Né? Antes e depois de nós, quem são? Antes de nós, nossos pais, né? As pessoas que nos deram a possibilidade de estar encarnados, nossos pais. Meu pai me abandonou minha mãe, não importa, caridade. Né? E às vezes nós somos cuidados, né? Nós somos zelados, né? Pelos padrinhos, pelos tios, pelos avós. Quantos que, às vezes por um problema, por um infortúnio ou outro, quem cuida, quem dedica ao crescimento da criança ou do ser ali, é o avô, é a avó, ou são os tios, né? Também, a caridade são com esses aí, estão antes e depois de nós. Tá? O terceiro ponto dessa pirâmide, os nossos irmãos segundo a carne, né? Que são aqueles encontros que são provocadores, ou são encontros para a nossa provação, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Né? Aí, aquela é minha irmã insuportável. Então, desde quando os dois já desde criança, né, quando o bebê já nasce ali uma birra, já nasce ali alguma coisa que vem de encarnações anteriores, né? E aquilo vai crescendo, adulto também, já larga a irmã para lá, ou aquela irmã faz parte de fonte de críticas, né?
ou é um passatempo, né, de críticas, de fofoca em cima daquela irmã, daquele parente. Não, irmãos. É só para a gente terminar o assunto, dando nosso horário aqui. Os amigos do coração, né? Reencontros amáveis e amorosos. Quantos amigos nós encontramos de outras encarnações, que nesses encontros com o vizinho, com um amigo de trabalho, cria ali uma atmosfera de amizade. Quando a gente fala em caridade, irmãos, é na verdadeira benevolência, viu? Porque tem família que às vezes um irmão tem um poder aquisitivo melhor que o outro, ele está pouco se importando se aquele irmão, seus sobrinhos estão passando necessidade, ele está pouco se importando, ele não tem a disponibilidade. Porque qual é a essência da caridade? É a espontaneidade. Porque às vezes a pessoa que está passando aquela prova, aquela necessidade, ele está ali tão humilhado, tão angustiado, que às vezes ele não tem nem coragem de procurar esse socorro. Aí tem que ter em nós a espontaneidade. O quinto, né, lá o pé da pirâmide. Todos os pobres, começando pelos mais miseráveis. Isso o Espírito Lacordaire coloca para nós. Todos os pobres, começando pelos mais miseráveis. Então, quando se fala em miserável, você já pensa naquele senhor carregando, né, o saco nas costas, aquele monte de sujeira. Não, irmãos. A miséria se estabelece não só na parte material, mas também na parte espiritual. E às vezes os miseráveis espirituais à nossa volta, nós discriminamos, nós fugimos, nós julgamos, não é? Então, que nasce em nós essa essência de caridade, de fé, de amor ao próximo, não é? Não é que nós vamos pegar, se envolver, criar um prejuízo para nós. Não, é como aquela pessoa que, se ele não souber salvar alguém que está se afogando, nem pula na água, joga uma corda. E o que é essa corda? Orar, apresentar com sinceridade. Socorre aquele meu amigo, socorre o filho daquele meu amigo que está indo para as drogas. Hoje eu vi o meu amigo no trabalho de cabeça baixa. Enfim, irmãos, essa é a nossa reflexão de hoje. Eu acho que deu para nós estabelecermos alguns pontos, alguns objetivos, e entendendo sempre, irmão, que a fé é a base da nossa vida. Fé, esperança e caridade. Olharmos ao horizonte e sabermos sempre. Nós temos nossos amigos espirituais, Jesus, que foi o nosso precursor das provas, né, das dificuldades. Sempre, irmãos, tendo em nosso coração a humildade, a resignação e a esperança. Que Jesus nos abençoe.